Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos alunos, como vocês? Vamos falar hoje sobre um outro assunto e nosso último assunto de GESPRO. Tem muita coisa para vocês verem. Eu posso até disponibilizar as apostilas, caso queiram se aprofundar mais na gestão de produção. E então sair escolhendo vamos dizer, não que os outros não sejam importantes, mas os mais relevantes e o passo a passo, né? Que eu não posso ter saído do primeiro para um outro mais complicado sem ter passado o passo a passo para vocês, tá? E um dos assuntos que a gente não pode deixar de fazer, aliás, tem vários assuntos que a gente vai deixar de fazer, mas um dos que não pode é a localização. Onde é o melhor lugar? Onde eu devo colocar o meu empreendimento, o meu comércio, minha loja, minha indústria? Vamos ver? Objetivos: compreender os fatores que influenciam nas decisões sobre a localização das empresas. Então, como sempre eu falo, os administradores, eles estão sempre tomando decisões importantes. E uma decisão de extrema importância é a localização da empresa. Aonde essa empresa vai ser instalada, onde é em todos os sentidos, tá? A gente vai ver aqui. Vamos lá. Então, as decisões sobre a localização de empresas são estratégicas. Quando vocês veem uma empresa grande vir para a cidade, como Americanas, como a Santander, entre outras, até as governamentais, também as organizações governamentais vindo para a cidade, é porque é uma estratégia da organização, tá? Seja lucrativa ou não. Por quê? E também a escolha principalmente essas grandes, elas escolhem endereços, elas escolhem a cidade e elas escolhem endereços estrategicamente também. Não é porque o aluguel é mais barato, ou porque a loja é pequena ou grande, ou porque aquela rua, enfim, é perto do trabalho, alguma coisa de casa, alguma coisa desse tipo. Não. É estrategicamente, não é pelo querer, mas é um estudo de qual é o melhor local para instalar a empresa ou a organização, tá? O melhor local, em todos os sentidos de localidade. Deve ser determinada qual a capacidade de produção, onde e quando necessária. Definir a localização significa decidir onde será a base de produção da empresa. Por isso, este assunto é tão importante no GESPRO. No caso de indústrias, quando vocês veem, por exemplo, por que em Feira de Santana tem tanta indústria e Pirá nem tanta, né? Por causa da justamente localização. Por exemplo, Feira de Santana, ela é se vocês observarem o mapa de feira, ela é um rodanel, ou seja, ela distribui norte, sul, leste, oeste, nordeste, centro-oeste, tudo, ela distribui ali, a cidade central, onde várias estradas para várias partes do estado e do país passam por lá, né? Então, é uma cidade estratégica, sim, por causa da logística que ela tem, que é muito, muito bom. Então, lá tem muita distribuidora, lá tem muita indústria, lá o comércio também cresce por causa deste favor, que muita gente vai à procura de emprego e aí vai aumentando o número de cidadãos e aí vai aumentando também o número da necessidade de mais lojas e por isso o comércio cresce, por causa da localização de feira. Se vocês forem, por exemplo, daqui para Salvador, Pirá Salvador, vocês vão passar ali logo após Feira de Santana um monte, né? Vai passar pelo CIS, que é o Centro Industrial de Feira de Santana. Então, vocês vão ver muitas distribuidoras muitas empresas de logística, muitas fábricas, e entrando para ali que vocês vão ver muito mais ainda, tá? Então, é justamente isso. Onde será a base da produção da empresa? Onde se fixará? Onde serão fabricados os produtos ou prestados os serviços da empresa. Então, é nisso aí que a gente vai focar nossa aula. Então, cada empresa tem as suas particularidades.
Por exemplo, vou dar aqui, quando eu visitei a empresa da Heineken, eles escolheram a localização da fábrica na cidade por causa simplesmente da água, né? Porque cerveja precisa de água, né, gente? Muita água. E aí, nos estudos, né, dos biólogos, enfim, eles antes eram instalados lá em Feira de Santana, porque a Feira de Santana tem rio, tem água, etc. Mas se mudaram para Alagoinhas, simplesmente porque a molécula da água de Feira e de Alagoinhas são diferentes. A molécula da água de Alagoinhas é mole, água mole. Sim, isso mesmo, gente, água mole, né? Isso aí eu não vou entrar em detalhes porque eu não estudo, não sou da área, não sou bióloga, enfim. Então, aí vocês perguntam à professora de biologia, por que que a água é mole, né? Assim, existe água mole, existe água dura. Simplesmente isso. Quando eu visitei lá, a pessoa explicou justamente que eles se mudaram de Feira de Santana para Alagoinhas devido a estudos da água e descobriram que a água de Alagoinhas é mole. E aí saíram de Feira de Santana. Então, isso aí influenciou por causa de um recurso material de grande importância, né, de grande importância que era a água para a cerveja, eles se mudaram para Alagoinhas, tá bom? Então vamos lá. Então, um local excelente para uma determinada empresa pode ser extremamente ruim para a outra. Então é justamente isso. Não é todo lugar que vai ter pessoas capacitadas, recurso material para todo tipo de empresa. Não. Então, às vezes, para uma empresa, por exemplo, uma cervejaria, foi excelente ir para Alagoinhas. Mas talvez para uma empresa de logística não seja tão bom assim. Feira de Santana seria melhor. Então, decisões de localização devem ser bem planejadas. Bem planejadas, quando eu digo, é bem estudadas, bem programadas, detalhadamente mesmo, tá? Então, pelo gestor, uma vez que a empresa é instalada, será muito difícil de alterar o local. Imagine você montar uma fábrica e depois ter que se mudar, porque aquela localidade não tem, por exemplo, um recurso material que você precisa. Bem complicado, né? Então, imagine uma empresa completamente montada e de repente verifique que aquele local não é o ideal. Pense no custo, no trabalho, nos diversos inconvenientes de efetuar a mudança, né? Contratar a pessoa, mudar de endereço na parte burocrática, mudar de endereço com os fornecedores, se for de aluguel, montagem de máquinas e remontagem, ou transporte, enfim, N coisas, né? Então, e os contratos de compra ou de aluguel que não podem ser desfeitos a curto prazo? Aluguel tem contrato, né? Se tem contrato, a gente não pode desfazer tal contrato. Então, portanto, a decisão precisa ser tomada de forma correta e bem planejada, sem nenhuma negligência. Certinho? Então, vamos, antes de abrir a empresa, antes de abrir principalmente uma fábrica, vamos estudar localização. Então, indústria de bens e de produção. Definição: indústria que transforma grande quantidade de matéria-prima ou energia. Exemplos: petroquímica. Tem como mudar uma petroquímica de lugar, gente? Tem que ser bastante estudado, né? Uma metalúrgica para se montar, uma siderúrgica ou uma empresa, uma fábrica de cimento. Então, vai muito aqui do recurso material, né? A petroquímica tem que ter o petróleo, né? Enfim, não é todo lugar que tem. Então, tem que ser bem estudado, tem que primeiro achar, né? Então, localização perto de fontes de matérias-primas ou de portos e também de ferrovias, principalmente metalúrgica, siderúrgica, né? Porque precisam de portos e de ferrovias também, que ainda no Brasil há ferrovias, há transporte ferroviário, bem pouco, mas poderia ter mais, porque é um modal muito mais barato.
Indústria de bens intermediários, que é a indústria que equipa outras indústrias. Essas aqui, gente, geralmente tem muito em São Paulo, porque também São Paulo, vamos dizer que é central no Brasil, né, de indústria de máquinas para indústrias. Então, máquinas industriais, ferramentas, tratores, motores, automotivos, autopeças, geralmente também ficam perto de portos, né, de ferrovias, porque tem muita coisa que é importada. Então, perto de regiões industriais para distribuir seus produtos, também tem que estar no centro industrial. Indústria de bens de consumos, como bens adquiridos pelo consumidor com uma vida prolongada de uso, por exemplo, automóveis, eletrodomésticos, móveis. Então, perto onde há abundância de mão de obra e onde há um mercado consumidor. Se vocês observarem, geralmente isso aqui tem em grandes ou perto de grandes cidades, como ali, por exemplo, em Camaçari, né? Tem o centro industrial de Camaçari também, que é próximo a Salvador, porque tem muita mão de obra qualificada, né? E muito consumidor também. Enfim, é perto de tudo. Tem porto, tem ferrovia, tem aeroporto, tem tudo, né? E de bens não duráveis, bens adquiridos pelo consumidor com a vida curta de uso, né? Que é o têxtil, no caso, roupas, né? Alimentos, bebidas, né? Roupa, no caso, têxtil e tecido. Perto de onde há abundância de mão de obra e onde há um mercado consumidor, certo? Mas o mercado consumidor, a gente olha, por exemplo, a Paquetá aqui em Ipirá, né? Aqui em Ipirá tem fartura de mão de obra, né? Enfim. Também olha o valor da mão de obra, né? Então, definir as necessidades, determinar as estratégias. Então, procurar por uma região viável, primeiro passo. Procurar, não, sempre procurar a região viável, né? Então, vamos definir tal necessidade, ver qual é a região que está mais viável. Tem outra necessidade, então você vai determinar primeiramente quais são as necessidades da sua fábrica e depois você vai determinar quais as estratégias, certo? E quais as regiões que provavelmente, possivelmente poderia receber. Determinou algumas regiões, pronto, dentro dessas regiões você vai funilando cada dia mais qual a necessidade, qual que aquela cidade pode te oferecer, e aí vai definindo até chegar à localização exata. Então, definir a cidade trata-se basicamente de qual o tamanho que é a empresa, quais são os objetivos, lembrando que se é uma empresa, se é uma fábrica, com certeza não vai ser uma ME ou uma EPP, né? Ou uma grande empresa, né? Microempresa, pequena empresa, grande empresa, média empresa, microempreendedor e assim vai, que vocês viram isso ver isso em empreendedorismo. Nichos de mercado, né? Qual é o mercado que aquela empresa, a loja tem a oferecer, o número e o tamanho da fábrica, né? O número de funcionários, o número, enfim, o número do tamanho, né? Que a fábrica precisa, no caso, também o tamanho físico, né? E depósitos, também a gente pode ver valor de terreno, valor de mão de obra, tudo isso tem que ser pensado, que é justamente. Então, vai pensando nas necessidades e vai procurando qual é a região mais viável para tal coisa. Determinar as estratégias diz a respeito a analisar os fatores dominantes da localização. Por exemplo, precisa de ferrovia, precisa de porto, ou para a chegada de mercadoria ou para a desova da mercadoria. Né? Então tem que ter uma boa logística. Então um dos fatores dominantes é a logística, por exemplo, se caso essa empresa precise de uma
logística boa, que geralmente precisa. ênfase nos produtos e mercados, competência da empresa, orientação ao risco. Então, são as estratégias que você, algumas das, né? Que você vai pensar aonde eu vou abrir a minha indústria, a minha empresa, a minha fábrica. Então, fatores que afetam a localização. São vários fatores que deverão ser observados à escolha da localização. Lembrando que o ramo do negócio é o principal, é o ponto de inicial dessa escolha, ou seja, qual é o teu ramo. Como a gente falou aqui, é bem durável, né? É têxtil, é alimento, é roupa, é automóvel, é eletrodoméstico, móvel, máquina. É o quê? Né? Qual ramo que você vai trabalhar? Então, o gestor deve identificar fatores que terão impacto nos objetivos estratégicos do negócio, né? Qual as estratégias vão tomar de acordo com as análises, né? De localização, produto e mercado, a competência, quais são os riscos de colocar a fábrica naquela cidade ou naquela localização. Para um requisito ser considerado como fator decisivo de uma localização, ele deve ser importante para o negócio da empresa. Então, os fatores decisivos, os fatores também de risco, os fatores que vai me fazer escolher a colocar, a implantar aquela empresa naquela localidade, é justamente assim, os fatores que é importante para a empresa, tá? E não existe em todas as localidades a serem consideradas. Por exemplo, aí eu vou marcar aqui mão de obra. Aí vamos botar Feira de Santana, Salvador, Alagoinhas e Pirá. Se for uma empresa de petróleo, tá? Petroquímica. Eita. Né? Aqui foi Feira, Ipirá, Salvador, Alagoinhas. Dessas cidades, me digam, onde tem mais profissionais capacitados para trabalhar com petróleo? Com certeza, Salvador. Então, vamos botar um ponto para Salvador. Né? Mão de obra. Localização, no caso, na questão de logística. Vamos pensar aqui na logística. Onde tem aeroportos, portos, ferrovias, transporte rodoviário, melhor, onde tem esses 4 juntos, dessas 4 cidades. Feira tem? Tudo não. Pirá tem? Salvador tem? Ponto para Salvador. Alagoinhas tem? Todos 4? Pontos para Salvador. E aí você vai determinando, né, quais são os pontos, né, as estratégias, as coisas mais decisivas, os fatores mais decisivos que você tem que escolher a melhor cidade, certo? Então, aqui eu citei, por exemplo, do ramo de petróleo, mas a gente pode escolher outros ramos para a gente fazer também a teste. E aí vai pontuando até ver qual cidade que tem melhor condição. Localização das matérias-primas é um dos fatores muito importante. Em algum dos tipos de ramos, a proximidade do local onde a matéria-prima está disponível é de suma importância, como eu falei, por exemplo, da Heineken, uma das matérias-primas mais usadas na cerveja é a água. Né? Então, foi o fator determinante da localização da cidade onde seria a fábrica da Heineken. Então, muitas são perecíveis e, por isso, quanto mais próximo desses locais, maior vantagem a empresa terá. Por exemplo, os fabricos de queijo aqui de Pirá, né? A maioria vendem para Salvador, para Feira de Santana, a maioria vende para Salvador. Então, tem que ter uma logística muito boa, né? Para ir levar até esses clientes, né? Até porque o queijo é perecível, então tem que ser rápido a entrega. Então, o custo de transporte, aqui isso é bem importante também, é outro aspecto que influenciará. Por exemplo, no leite, como eu falei, são fábricas pequenas, né? Em Pirá tem matéria-prima? Tem muito leite, né? Mas
vou pegar o quê? O custo do transporte para a entrega da matéria pronta, do produto pronto. Então, tem que pensar no custo de transporte. É melhor entregar em Feira ou em Salvador. Claro que se eu tiver mais clientes, quanto mais perto, melhor, né? Mas eu vou entregar em Salvador. Ok. Aí você vai lá calcular quilometragem, tudo. Então, ou vender para Petrolina, que é mais longe. Então, claro, vender para Salvador fica melhor, tem mais mercado, aí vai as outras opções, né? O transporte é um dos custos que mais onera o produto final, tanto na recepção das matérias-primas, tanto na entrega aos clientes, tá? Então, a distância da matéria-prima será um ponto crucial para alguns tipos de produto, né? Porque justamente tem o frete. Se for muito longe, a matéria-prima vai sair mais cara, então o produto vai sair mais caro também. E o bom é que sai mais barato para você ter margem de concorrência. Mão de obra é um fator super, hiper, mega importante para a localização. Tanto a quantidade quanto a qualidade da mão de obra disponível também podem determinar a escolha da localização, com certeza, tá? Por isso que muitas fábricas, gente, são em São Paulo, porque tem quantidade e não só quantidade, mas também tem qualidade na mão de obra, tá? Eles passam por treinamento, etc. Mas é muito melhor eu treinar uma pessoa que já tenha experiência em tal serviço do que não tenha, né? Então, deve-se verificar a disponibilidade da mão de obra local. A força sindical também deve ser analisada. Muitas empresas olham isso aqui. Por exemplo, você tem uma fábrica aqui em Pirá e você tem uma fábrica em Feira de Santana. Feira de Santana é uma cidade que tem uma força sindical muito mais forte. Então, vai influenciar entre, por exemplo, se eu for escolher Pirá ou Feira, com certeza Pirá é mais tranquilo, né? Isso olhando com um olhar de proprietário, tá certo, gente? Regiões onde, devido à cultura, tem alto índice de absenteísmo e rotação de pessoal também pode influenciar. Por que aquele lugar as pessoas não ficam na empresa? Eu vou para aquela cidade onde ninguém fica nas empresas? De jeito nenhum. Então, é uma coisa que também deve se observar. Então, a não ser que a empresa queira investir em educação e treinamento, como a Caquetá fez parceria com o Senai, né? As fábricas de couro também, né? Então, investir em educação e treinamento buscando auxiliar o desenvolvimento da região. Então, o Senai aqui na cidade é uma vitória mesmo para o município, tá? Água e energia elétrica. Então, esses itens devem ser considerados no momento da localização, não tanto pelo custo, mas pela sua disponibilidade. Sim, por quê? Por exemplo, a Heineken vai abrir aqui em Pirá uma fábrica. É impossível, porque Pirá não tem essa quantidade de água que Feira e Alagoinhas têm, certo? Não tenho ideia se é mole, se é dura a água. Essa polêmica fica para depois. Mas a disponibilidade. Pirá, por exemplo, tem uma rede elétrica que aguentaria uma fábrica de porte. Deixa eu ver uma fábrica que gasta muita energia. De automóvel, por exemplo, que é bem robotizada. Não teria, porque Pirá não tem a estrutura elétrica, a estrutura da Coelba, né, tão boa quanto grandes cidades, como também um centro industrial que já foi feito, programado para isso, né? Então, alguns ramos de empresa requerem um elevado uso de água e ou de energia também, tá? Então, deve ser verificada, portanto, a sua disponibilidade. Então, de acordo com a sua demanda, ou seja, de acordo com o que você precisa, tanto de água quanto de luz, é que você também vai escolher. E às vezes isso é o primeiro ponto a se observar. Tem energia ou não tem? Tem água ou não tem? Tá?
Localização dos mercados consumidores. Então, no caso de atividades industriais, é complicado se está perto de todos os consumidores, claro, né? Então, a escolha do local deve ser um ponto central, que é como eu falei de Feira de Santana, para que o custo do frete, que é algo que tem que ser bastante analisado na hora da compra, não onere muito o preço final do produto. Como eu falei, o frete alto vai deixar o produto final mais alto. E isso é bom? Não. Porque o concorrente pode ter um preço mais barato, porque ele tem frete da matéria-prima mais barata, tá? Então, por isso, tantas empresas escolhem o tal ponto central. Aqui próximo da gente, nós temos Camaçari, o Centro Industrial de Camaçari, e Feira de Santana, que são pontos. Feira é um ponto central. Camaçari já é porque tem um ponto industrial e é muito mais também porque é proximidade com o porto. Algumas empresas é mais por isso. Tudo depende do tipo de empresa, né? Em empresas ligadas ao comércio ou à prestação de serviço, a escolha de um local próximo dos consumidores é de suma importância, tá? Então, ligadas ao comércio. No caso de comércio e prestação de serviço, é bom que esteja. Por isso que tem quase todas as ruas têm mercadinho, porque eles estão próximo ao consumidor que ele quer atingir, né? Então, fatores que afetam, vamos lá. Você, como consumidor, não vai preferir comprar em uma loja mais próxima à casa do seu trabalho? E a padaria não escolherá a mais próxima após acordar com muita preguiça? E aí, quem vai atravessar, por exemplo, tem um pão mesmo, eu moro cá no centro, aqui perto do centro de abastecimento. E eu gosto de um pão de uma padaria que é lá em frente à UPA, mas é uma viagem ir lá, né? Então eu compro aqui mais perto. Mesmo gosto podendo ser de outros locais mais longe, né? Então, pois é, esses tipos de empresa devem observar bastante o ponto, né? No caso, a empresa que a gente está falando aqui, de comércio. Então, você verá um pouco sobre isso em marketing, que você vai trabalhar um dos 4 P's, né? Que é a praça em marketing. Vocês vão observar justamente a questão do ponto, né? Que abordará sobre a importância de estar mais próximo possível do cliente. Então, a gente vai voltar para as indústrias. Atitudes da comunidade. Existem regiões onde são oferecidos alguns benefícios para a instalação de novas empresas. Benefícios esses que podem ser o terreno, incentivo ou isenção fiscal, né, entre outros. Ou seja, a empresa pode ir para uma cidade simplesmente porque ela ganhou o terreno, ou porque ela ganhou um incentivo fiscal, ou uma isenção fiscal daquela cidade. Por exemplo, de isenção fiscal, a prefeitura libera a fábrica, né, aquela marca, aquela empresa do IPTU, né? Então já seria um tipo de isenção fiscal. Ou se for no caso o Estado, né, oferecer um incentivo fiscal, uma isenção, por exemplo, de um imposto Ai, gente, fugiu o nome do imposto. Assim, no instante eu lembro. Outras regiões já não deve ter. Olha, estou vendo aqui a cara do imposto e não estou lembrando. Outras regiões já não têm essa abertura para novas empresas, então isso deve ser também verificado. Então, se você quiser abrir uma indústria, do que você quiser, você vai observar. E você ganhou terreno para abrir essa indústria, essa fábrica. É um grande incentivo? E se você precisar de muito terreno? Vai ser muito incentivo, sim. Vale a pena, né? Enfim, tem muitas cidades que oferecem, como, por exemplo, novamente aqui na Paquetá, ali o terreno, eu não sei se é construção, vou me informar, mas o terreno foi sim cedido pela prefeitura. Então é um incentivo, né, para a empresa vir para a cidade. Que se desse mais, né, para vir mais emprego para a cidade. Localização dos concorrentes, aqui varia. Algumas empresas terão preferência por se distanciar ao máximo dos concorrentes. Já outras buscarão regiões onde exista aglomeração, né, da empresa de mesmo ramo, pois os clientes já assimilaram aquela região como sendo próxima para aquele ramo. Isso também a gente vê muito em marketing.
Por exemplo, farmácia. Vocês observem que as farmácias sempre estão aglomeradinhas, né? Avenida tem muita farmácia, né? É mais avenida e o calçadão tem farmácias. Então, quando o consumidor pensa, vou na farmácia, e não tem aquela preferência de qual farmácia, ele sai subindo a avenida e escolhe a farmácia que ele quiser. Tem N farmácias para escolher. Então, para as farmácias é bom estar aglomerado porque eles sabem aonde estão, os clientes já sabem onde estão as farmácias, certo? Então vamos lá. Já tem outros que é melhor estar distante, como padarias, por exemplo, porque padaria já atinge, né, um grau maior. Então, as pessoas vão até a padaria do bairro, por exemplo, né? Não tem tantas padarias. As padarias gostam de estar mais distantes dos concorrentes. Então, incentivos fiscais. Estou tentando lembrar ainda o nome do que eu queria falar, gente. Concedidos por leis municipais ou estaduais, como, por exemplo, o municipal IPTU, o estadual. Ai, não esqueci, gente. E que proporciona redução de impostos. Peraí que eu vou olhar. Só porque eu disse que eu ia olhar, eu lembrei. ICMS, gente. Eu fechei a janela aqui e lembrei. Tá? Então, ICMS, ou reduzido, ou até às vezes gerados. Exemplo, tá? O municipal IPTU, por exemplo. Pode ter outro, pode. E que proporcionam redução de impostos e facilidade da implantação. Podemos citar ainda leis ambientais, de zoneamento, de crescimento populacional, proximidade de serviços de apoio, entre outros, que também ajudam, são incentivos, né, que tem lei no caso, ou municipal ou estadual, que incentivam as indústrias a irem para tal cidade. Outros tipos de localização considerar, a localização das empresas pode influir decisivamente na competitividade, sim. Assim, outros tipos de agrupamento de empresas surgiram como fatores a considerar. Por exemplo, o cluster. É um agrupamento natural de empresas similares em determinada região geográfica com as mesmas características econômicas e com o objetivo comum de realmente ser competitiva. Então, são vantagens de localização da empresa dentro de um cluster, serviço de instituição de apoio e pesquisa, então, todos vão estar lá pesquisando, fornecedores qualificados, cultura local favorável, cooperação entre as empresas. Vou colocar para vocês pesquisarem exemplos de clusters, tá? Agora vou botar, mas eu já botei, já deixa. Locais, aqui em Ipirá, eu fiz aqui um de Ipirá e cluster, né? Na avenida e no calçadão, como eu já falei, tem farmácias. No Morro da Alegria, Jaguarão, tem pequenas produções de carteira, mas eu vou botar para vocês pesquisarem nome de empresa, tá? Na rua Rafael Araújo tem oficinas mecânicas, que é aquela rua perto do contorno, que vai de um contorno ao outro, né? Na Anísio Dutra, que é a orla da cidade, por exemplo, tem muitos restaurantes. Aí você vai lembrar dos shopping centers, né? E aí vocês vão ver. Condomínio industrial. Ipirá não tem. Caracteriza pela localização dos fornecedores dentro da planta da montadora ou adjacentes a ela. Os fornecedores são escolhidos pela montadora, que determina as características da planta do fornecedor e orienta estrategicamente todos os participantes do condomínio. Por exemplo, eu tenho uma fábrica. Deixa eu ver que carro. Deixa eu ver de que marca. Honda. Era a Honda que eu queria falar, não veio Honda na mente, foi Honda. Né? Eu tenho uma fábrica da Honda, montadora da Honda. Então, vamos lá. Eu preciso de uma fábrica de quê? De motores, de motor, uma fábrica de ferramenta. Até é ruim de escrever, gente. Uma fábrica, para fazer a lateria, né? A siderúrgica, que já seria bem grande para
um condomínio. Preciso um pneu. Também preciso de posto, né? De gasolina, de óleo, enfim. E assim vai. N outras fábricas próximas também, justamente para me fornecer as matérias, né? Me fornecer o material para. Então, uma fábrica alimentando outras fábricas para produzir o meu produto, tá? Então, seria um condomínio industrial e tem muitos condomínios industriais em Feira, em Camaçari, enfim. O próprio Camaçari, né? Não chega a ser um condomínio, mas creio que deve ter lá dentro. Consórcio modular. É uma ampliação no conceito de consórcio industrial. O consórcio modular, o fornecedor se localiza dentro da planta da montadora e é responsável por todas as etapas de montagem do item do veículo. A Toyota mesmo trabalha muito com isso, certo? Então, eles têm o condomínio deles, industrial, mas não é deles a fábrica, mas o consórcio, ele já tem todo lá dentro, tá? Então, é muito interessante vocês lerem aquele livro da Toyota que eu indiquei a vocês. Keiretsu. É essencialmente um cartel com uma bênção governamental, ou seja, é um cartel que pode. É uma aliança de empresas na qual cada uma mantém a sua independência operacional, apesar de terem relações permanentes uma com as outras para lutar na participação do mercado. Eu não estou lembrando aqui de nenhuma agora, mas eu posso pesquisar aqui para eu lembrar. A memória não está boa, gente. A memória não está boa. Deixa eu pesquisar aqui. Então, aqui um exemplo de Keiretsu. Né? Justamente aquilo que eu falei da Toyota. A Toyota gosta muito desses tipos, tanto do consórcio do condomínio, principalmente o consórcio modular, né? O Kerisult, eles são porque facilita justamente a logística, né? Então são empresas que tanto fornecem matéria-prima, fornecem o material para a montagem de um carro. Cooperativas. Cooperativas, vocês veem aqui em Pirá, né? Por exemplo, Cicobi. É a união de diversas propriedades numa mesma região geográfica para um objetivo comum, como distribuição da produção agrícola, né? Que tinha, não sei se ainda tem, cooperativas agrícolas, produção familiar, agricultura familiar, ou financiamento de outros. A exemplo da agricultura familiar da nossa cidade, que teve cooperativas de frutas, de legumes, de verduras. Me lembro que a última vez que tinha um prédio da cooperativa aqui, que fechou, era ali próximo ao centro médico. Também já houve cooperativa de leite aqui em Ipirá. Quando você sai ali onde era ali vizinho da Areda, tem uma antiga cooperativa de leite com produtos rurais, tá? A empresa, não pode faltar, empresa virtual, né, gente? É uma rede de empresas que possui uma estrutura diferenciada, permitindo uma rápida adaptação no mercados voláteis e competitivos. Ou seja, empresa virtual, a localização é virtual. Então, mas é um tipo de empresa que tem uma localização. Você também tem que definir se você vai querer a sua empresa seja virtual ou não, né? Enfim, então cada empresa contribui com sua competência principal, compartilha conhecimento ou tecnologia visando satisfazer a necessidade no mercado. E, por exemplo, o Mercado Livre é formado por diversas empresas, né? E agora Americanas vendem produtos de outros sites, né, a Submarino, a Magazine Luiza, tanto que você quando compra tem lá, vendido e entregue por tal, ou então vendido pela Magazine e entregue por tal empresa. Então, são parcerias, tá certo? Então, nós ficamos até aqui. Espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre Gespro. Não aprender a assistir as aulas tudo de novo, ler, enfim, a maneira que você acha melhor para aprender. Um abraço e sejam bons gestores da produção. Tchau!